Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso curso gratuito do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Chegamos ao nosso artigo 3º. Antes de passarmos para o estudo, quero dar um comunicado a vocês. No meu site www.eleitoralcombruno.com.br tem um curso de 80 questões comentadas e inéditas do Estatuto, Lei 13.146 de 2015. São inéditas, você recebe o material em PDF, com as 80 questões comentadas e também os vídeos comentando essas questões. Então é um material muito interessante. Então você assiste a parte teórica comigo e pega o treino no meu site para você, que serve para todos os concursos. Ok? Então vamos ao artigo 3º, que ele é muito importante, ele é um pouco extenso, porque ele vai trazer para nós alguns conceitos. Esses conceitos eles são importantes porque eles aparecerão ao longo do Estatuto, e temos que saber o que significam. O primeiro conceito é o conceito de acessibilidade, está previsto no inciso 1º. Veja só o que diz o Estatuto. Acessibilidade é a possibilidade e a condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia, essa palavra aqui é importante, de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana, grifem isso também, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, veja, garantir a acessibilidade a esses indivíduos, tanto para pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, é o objetivo do próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nós temos o Poder Executivo criando mecanismos para que seja implantado esse Estatuto da Pessoa com Deficiência. E quando eu falo de acessibilidade, perceba que esse inciso 1º, ele amplia essa acessibilidade. Então, é a possibilidade de alcançar um mobiliário, um equipamento, um espaço. Então, todos esses meios que tornam acessíveis esses espaços, esses transportes, o acesso à informação, à comunicação, é conceituado como acessibilidade. Ok? A próxima é o chamado desenho universal. Vamos ver o que é desenho universal. É a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Veja, o próprio nome diz desenho universal. Na verdade, pode ser um produto, um ambiente, um programa ou serviço que já foi construído para todas as pessoas, sem a necessidade de qualquer influência para que seja adaptado. Então, por isso que é um desenho universal, que atinge a todos, sem a necessidade de adaptação. São aqueles produtos, aqueles ambientes que já foram construídos, já nasceram de uma forma universal. Ok? Bom, o que vem a ser a tecnologia assistiva ou ajuda técnica? São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Aqui, as palavras-chave para esse inciso 3º é a promoção à funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência. Então, tecnologia assistiva ou ajuda técnica garante, então, produtos que promovam essa funcionalidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Esses produtos, esses equipamentos, esses dispositivos visam, portanto, garantir a essas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Ok? Barreiras.
Agora nós temos aqui os principais tópicos. O que são barreiras? Primeiro, a gente lembra que barreiras são bloqueios, né? Vamos associar a um obstáculo. Como que o Estatuto traz o conceito de barreiras? Como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que impeça, que limite a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, nós temos aqui o conceito geral de barreira. Lembre, então, é tudo aquilo que vai impedir, que vai limitar a participação dessas pessoas com deficiência, né? Ou melhor dizendo, aqui está dizendo participação social da pessoa. Agora, nós temos algumas classificações para barreiras. A primeira são as barreiras urbanísticas. Nós não podemos confundir barreiras urbanísticas com arquitetônicas. Então, o que são as barreiras urbanísticas? São as existentes nas vias, nas ruas, nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. Então, perceba aqui que barreiras urbanísticas são aquelas existentes nas ruas, nas avenidas, nos espaços em que todos têm acesso. Podem ser espaços públicos e privados que sejam abertos ao público ou de uso coletivo. Já as barreiras arquitetônicas, veja, a arquitetura está relacionada a edifício, não é? Essas barreiras arquitetônicas são aquelas existentes nos edifícios públicos e privados. Então, está relacionado ao edifício, não às vias, né? Então, nós temos barreiras internas que dificultam ou impeçam o acesso a essas pessoas. Então, essas são as diferenças fundamentais entre barreiras urbanísticas e barreiras arquitetônicas. Temos as barreiras nos transportes, como aqui podemos observar no exemplo, são aquelas existentes nos sistemas e meios de transportes. Aqui não, porque nós temos, vocês podem perceber, que nós temos o elevador. Esse elevador aqui possibilita o acesso dessa pessoa com deficiência ao meio de transporte ônibus, né? Agora, se não tivesse, nós teríamos aqui uma barreira no transporte. As barreiras nas comunicações e na informação são qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio dos sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Então, nós temos aqui entraves, dificuldades nos meios de se comunicar, nos meios de informação, impossibilitando que haja o recebimento de mensagens e de informações, ou até mesmo como se expressar. Então, nós estamos relacionando essas barreiras nos sistemas de comunicação e de tecnologia da informação, ok? O que são as barreiras atitudinais? Veja que nós temos atitudinais referente às atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Tá? Então, aqui não são barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, barreiras nos meios de tecnologia da informação, e sim na atitude. Uma atitude de uma pessoa que impede a participação da outra pessoa com deficiência. Ok? Barreiras tecnológicas, as que dificultem ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Como vamos dar um exemplo aqui, a urna eletrônica. A urna eletrônica, se não tivesse o sistema Braille ou um sistema em que possibilitasse que alguém que não conseguisse, que tivesse problemas de visão, né? Que não conseguissem, por exemplo, ler o que consta na tela da urna eletrônica, nós tínhamos uma barreira tecnológica. Mas o que a gente percebe é que as urnas eletrônicas atuais estão possibilitando esse acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. Vamos agora à comunicação. O que vem a ser comunicação? É uma forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o braille, o sistema de sinalização ou da comunicação tátil,
os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Então, eu citei um dos meios de comunicação lá na urna eletrônica, através do Braille, né? Temos também, podemos observar na mídia televisiva, nas propagandas eleitorais, tem o candidato falando e do lado nós temos alguém fazendo a língua brasileira de sinais através de Libras. Nós temos, por exemplo, ao realizar uma prova, aqueles que possuem limitação na visão, né? Não é uma cegueira total, é uma limitação na visão, a possibilidade de fazer uma prova com a letra maior. Então, as formas de comunicação sendo adaptadas às pessoas com deficiência. As adaptações razoáveis. Veja, são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Então, temos aqui as adaptações razoáveis, que são, eu gosto dessa palavra, ajuste necessário, que não acarretam ônus desproporcional e indevido. Bem, elementos de urbanização. Quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, ao saneamento, ao encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. Então, o próprio nome diz, elementos urbanos. Então, nós temos aqui uma pavimentação adequada, um saneamento adequado, um encanamento adequado, a distribuição de energia elétrica e de gás. Então, esses são os elementos de urbanização. Mobiliário urbano. Conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que a sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. Esses são os chamados mobiliários urbanos. Pessoas com mobilidades reduzidas. Nós já conceituamos a pessoa com deficiência e temos aqui a pessoa com mobilidade reduzida. E aqui tem um desenho muito interessante para isso. Esse conceito de pessoa com mobilidade reduzida, ele foi ampliado. É aquela pessoa que tem uma dificuldade, uma certa dificuldade para se movimentar. Pode ser uma dificuldade permanente ou uma dificuldade temporária, né? Então, veja, temos a inclusão aqui do idoso, da gestante, da lactante, que é a mãe que está alimentando o seu filho com leite materno, a pessoa com criança de colo e o obeso. Pessoa com criança de colo e obeso. Todas essas pessoas são consideradas com mobilidade reduzida. E lembre-se dessas palavras-chave. A pessoa com mobilidade reduzida pode ser tanto permanente quanto temporária. Ok? O que são residências inclusivas? São as unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, localizados em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência. Então, não é qualquer jovem ou qualquer adulto com deficiência, e sim em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Então, essas residências inclusivas, elas são fornecidas por um programa, por um serviço, na verdade, chamado SUAS, que é o Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. Então, quando você
ouvir essa palavra, ler essa palavra SUAS, essa sigla, você lembra que é um serviço de residência inclusiva. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Olha, são moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. São moradias que vão proporcionar uma independência à pessoa com deficiência, né? Então, nós temos, por exemplo, aqui no desenho a gente pode observar um micro-ondas que está numa altura mais baixa para o cadeirante, não é? Um fogão, uma altura menor. Né? Então, nós temos um banheiro mais adequado, que garante essa independência a essa pessoa, sem a necessidade de que outrem, um terceiro, possa estar presente nesta moradia. Agora, o que é muito importante, diferenciarmos atendente pessoal de profissional de apoio escolar e de acompanhante. Vamos lá, são os 3 últimos tópicos. O que é o atendente pessoal? É uma pessoa que pode ser membro ou não da família, que com ou sem remuneração, então pode ser com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidos. Então, lembre-se disso. Excluímos aqui as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, certo? Então, esse atendente pessoal, o que vai diferenciar daqui a pouco do acompanhante, tá? Que pode ser tanto membro ou não da família, que vai ter ou não remuneração, assistindo ou prestando cuidados básicos. O que vem a ser o profissional de apoio escolar? Eu vou deixar por último, eu quero passar para o acompanhante. O acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, veja, eu tenho o atendente pessoal num patamar maior e o acompanhante abaixo. O atendente pessoal é como se ele fosse, vamos imaginar que ele é remunerado, não é? O acompanhante, ele está acompanhando essa pessoa com deficiência, que ele pode ou não desempenhar essas funções de atendente pessoal, que já foi explicado, foi citado anteriormente para vocês. Então, nós temos aqui uma escala. Tem o atendente pessoal e tem o acompanhante. O acompanhante, ele pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. E, finalmente, o profissional de apoio escolar. O que é o profissional de apoio escolar? O próprio nome diz, é aquele profissional que vai exercer atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis de modalidade de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, né? Então, por exemplo, o profissional de apoio escolar, ele não pode agir como médico, não pode prescrever medicação, porque tem uma profissão legalmente estabelecida para tal. Não é? Então, nas escolas, normalmente, nós temos um cadeirante que não consegue se locomover, não consegue escrever. Então, tem um profissional de apoio escolar que fica com esse acompanhante, proporcionando, então, locomoção, higiene, alimentação. Ok? Então, esse é o artigo 3º. Trouxe para vocês aí diversos conceitos que serão importantes para os nossos estudos dos próximos artigos. Tudo certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de visitar o meu site e adquirir o curso de questões comentadas e inéditas para você treinar. Um grande beijo, um grande abraço para todos. Tchau, tchau.